A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Aqueles que assistem esse vídeo pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelas minhas redes sociais Instagram, TikTok, Kawaii, Leone e Arru Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a sua vida. Bom, todo domingo nós estudamos um livro do Antigo Testamento. E nesse período estamos estudando o livro do profeta Jonas. E hoje, especificadamente, iremos estudar o capítulo 4 desse livro. Vamos ver o que o capítulo 4 tem a nos ensinar. Vamos começar. Jonas capítulo 4, versículos 1 diz assim. Versículos 1 e 2 dizem assim. Mas, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Bom, se você está acompanhando nossos estudos, Jonas ficou irado porque o povo de Nínive se arrependeu de seus maus caminhos e Deus disse que ele não ia mais destruir a cidade deles. E olha o que o versículo 2 de Jonas capítulo 4 diz. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que significa isso? Aqui está dizendo por que Jonas não quis ir para Nínive, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos, porque Jonas sabia que se eles se arrependessem, Deus não iria colocar a destruição de Nínive. Isso é muito interessante hoje, uma reflexão que eu faço em cima desse versículo. Qual é? Eu conheci não vou citar nomes aqui, claro. Eu conheci uma pessoa que ela se intitulava pregadora, se intitulava missionária. E uma vez nós estávamos conversando entre vários amigos, ela estava junto. E um dos meus amigos começou a namorar uma moça que não vivia os caminhos de Deus. E ele pediu para ela, para essa pessoa, né? Você pode ensinar a palavra para minha namorada? E essa pessoa falou assim: eu não vou ensinar. Eu não vou pregar para ela porque eu não gosto dela. E ela tem que ir para o inferno. Quando eu escutei isso, eu me senti mal e fiquei escandalizado. Por quê? Quando eu escutei isso, eu lembrei de Jonas. E, infelizmente, muitas pessoas pregam a palavra, mas não fazem ideia do que falam, pregando a palavra. Deus, ele não quer saber se você tem rixa ou não com alguém. Deus, ele quer que você pregue. Deus, ele quer que você ensine. Muitas pessoas me prejudicaram. Muitas pessoas fizeram coisas terríveis comigo. Mas eu não deixo de pregar para elas, eu não deixo de querer o bem delas. Eu não deixo. Por exemplo, existem pessoas que assistem minhas pregações e que me prejudicaram. Eu mando o link para elas. Porque o meu intuito é levar a salvação. Já perdoei essas pessoas. Só que eu aprendi com Jonas. Não estou dizendo que eu sou melhor que os outros ou que é fácil. Não é fácil perdoar. Depende da situação, às vezes demora anos para se liberar o perdão e muitas vezes a pessoa morre e não consegue perdoar. Mas nós não devemos imitar os maus exemplos bíblicos. Jonas não quis ir para Nínive porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Então, se alguns cristãos pensam dessa maneira, precisam tomar muito cuidado. Versículos 3, 4 e 5 de Jonas 4 diz assim: Peço-te, pois, Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Assim, eu não consegui disfarçar minha risada. Por quê? Porque Jonas quis morrer porque os ninivitas se arrependeram. E isso dá um exemplo de que existem muitos líderes que conhecem a Deus, porque o Jonas conhecia. Muitos cristãos que conhecem a Deus, mas eles não querem que fulano se salve, que ciclano se salve. E olha o que Deus fala no próximo versículo. E diz, Senhor, fazes bem que assim te ires? O que Deus está dizendo para Jonas? Por que tu está te irritando? Isso é bom para ti? O que tu está ganhando fazendo isso? É certo te irritar por causa disso? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Próximo slide. Versículos 6 e 7. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar de seu enfado.
e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. Versículos 8 e 9. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, no sentido do sol aparecer na frente de Jonas, tá? Quer dizer que, imagina você estar viajando, está num quarto, e o sol bate na janela e bate na sua cara. É mais ou menos isso aí, né? E ele desmaiou e desejou. Esse desmaiar significa uma insolação muito forte. Você fica tem insolação e desmaio. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim tires por causa de uma boboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Então, olha só o que aconteceu. Olha que lição importante nós temos de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive porque não queria que os nínivitas fossem salvos. Aí Jonas pregou em Nínive, ele teve a experiência dentro do peixe. Mesmo assim, ele não tirou o que estava dentro do coração dele, essa raiva, essa mágoa, esse, não posso dizer que é ódio, mas ele tinha algo contra os ninivitas. Ele chegou na cidade, pregou, os ninivitas se arrependeram e ele ficou com raiva. E Deus disse: é justo eu ficar com raiva por causa disso? Aí Deus manda na árvore nascer, um verme destrói, ele tem uma certa insolação, quero morrer. E Deus fala: novamente tu está irritado por causa dessa árvore? Agora tu está irritado por causa de outra coisa? Ou seja, Jonas não tinha passado a ira dele pelo que tinha acontecido. Porque na visão de Jonas, os ninivitas não deveriam ser salvos. Então não devemos ter isso na nossa mente. Vamos continuar melhor para entender esse enredo. Versículos 4 e 11. Versículos 10 e 11 de Jonas 4. E disse: Senhor, tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande Nínive, da grande cidade de Nínive? Ei, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha que coisa interessante. O que que Deus está falando para Jonas e o que que Deus está nos ensinando em cima disso? Jonas, espera aí. Entende comigo. Tu ficou com raiva da árvore, mas você não plantou a árvore, você não dedicou tempo para ela e ela nasceu e morreu. Aí você está com raiva. Aí você acha que é com a sua raiva dos povos ninivitas, com a sua raiva do que aconteceu, que você não fizeste nada. Por que eu, Deus está dizendo isso para Nínive, por que eu, Deus, não vou ter compaixão, misericórdia de Nínive? Eles não sabem nem o que é certo e errado, Jonas. Eles não sabem o que é certo, eles não sabem o que é errado, não faz diferença entre o direito e a esquerda. E não consegue, nem os animais sabem. Aí você quer. Aqui, o livro de Jonas é um dos raros que termina com interrogação. Tem outros livros da Bíblia, mas ele termina com isso. Você acha justo eu executar juízo para alguém que não sabe de nada? Por isso que eu te mandei pregar, Jonas. Porque eles não sabiam nada, eles são cruéis. São. Eles são terríveis? São. Mas eles não sabem a diferença entre certo e errado, Jonas. Quantas vezes existem pessoas no mundo que fazem coisas terríveis ou coisas boas, mas elas não sabem a diferença entre certo e errado? Quantas pessoas fizeram coisas terríveis, até se diziam cristãs ou até que se não diziam, mas elas não sabem muitas vezes o que é certo e errado de acordo com a vontade de Deus. E quantas vezes cristãos estão dentro da igreja, independente da sua denominação religiosa, não fazem ideia o que diante de Deus é certo e errado. E Deus tem misericórdia desse povo. Todo o povo da Bíblia que foi destruído por Deus. Entenda, meus amados irmãos, que Deus levantou profetas, levantou pessoas para ensinar o que era certo e errado. Para quem acompanha o meu canal, todas as pregações, sexta-feira, estudamos sobre as pragas de Apocalipse. Por que que as pragas cairão só depois do fechamento da porta da graça? Porque todos terão conhecimento do certo e errado diante de Deus. Isso as pessoas não conseguem entender. Por isso que temos que pregar. Não pregar religião. Pregar o que está escrito. Que possamos ter compreendido que nós não devemos ficar irritados por qualquer coisa. Que nós não devemos escolher a quem Deus tem que salvar e quem Ele não tem que salvar. E que nós devemos entender que quando Deus nos usa para levar a palavra para alguém, muitas vezes essas pessoas não fazem ideia do que é certo e errado diante de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.